queridos estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lidiana da Cruz, do componente curricular de arte, junto com meu amigo Sâmio, nosso intérprete. Vamos dar sequência aos nossos estudos da unidade 3, já na metade aí das aulas, e essas últimas aulas estamos abordando os temas locais, os artistas locais, falando da nossa cultura, conhecendo mais sobre as nossas identidades cultural local. Então, vamos dar início à nossa aula. Vamos para a aula 34.1, abordando, então, o tema sobre arte popular em Rondônia. Vamos falar da Jerusalém. Deixa eu voltar aqui. Pronto, vamos falar de Jerusalém, da Amazônia. É o nosso teatro, o maior teatro a céu aberto, aqui em Rondônia. E também iremos falar do duelo do boi-bumbá. Arte de rua em Rondônia. Vamos falar da festa Arraial Flor do Maracujá. E também da festa do Divino Espírito Santo em Rondônia. Então, algumas informações sobre esse tema. Estudantes, lembrando que não vamos aprofundar, porque precisaríamos de mais pesquisas, estudos. Não tem muita informação sobre alguns desses temas, não tem livros. Então, o que nós temos é informações que nós pesquisamos nos jornais, que nós pesquisamos também em alguns sites, certo? Então, vamos lá, vamos seguir. Mas iniciamos falando sobre uma enquete, né? Na verdade, hoje nós temos uma atividade diferente, não vai ser enquete, uma atividade interativa, mas roda de conversa. Então, queridos, qual é a pergunta da roda de conversa? Vocês vão se reunir em grupo e vão conversar, né? Ao final da aula, depois que vocês assistirem a aula, vamos trazer várias informações sobre teatro aqui na nossa região. Aí a seguinte pergunta, vocês vão refletir, quais seriam os benefícios que o teatro pode trazer para o desenvolvimento do estudante, certo? Então, essa é a pergunta. Professora, a gente não sabe quais os benefícios. Então, nós vamos falar mais um pouco, nós já tivemos algumas aulas sobre história do teatro, no qual falamos um pouco, né, da origem do teatro, também já falamos dos benefícios, né, qual a importância do teatro na formação do estudante. Aí vocês vão tentar relembrar. E também trazer a sua opinião sobre isso, que você já tem uma ideia, né, sobre o que é o teatro, os gêneros, né, que pode ser desenvolvido nas cenas ou no texto teatral, certo? E nesta aula nós vamos falar mais do teatro, de um outro estilo de teatro, que é o teatro cristão, né, o teatro que traz aí temas religiosos e também um modelo que é a céu aberto. Então, vamos para a tela? Vamos continuar aqui. Então, no decorrer da aula, vocês vão conhecer mais sobre esse modelo de teatro. Então, o que é a Jerusalém da Amazônia? Como eu já disse, eu falei que é um dos maiores teatros, mas é o segundo. É o segundo maior teatro sacro, que quer dizer o quê? Teatro com temas cristão, religioso. Ele é a céu aberto, localizado a 21 quilômetros do centro, em Porto Velho, Rondônia. Estudantes, há muitos anos houve, todo ano, a apresentação desse tema, que é a morte de Jesus, né? Jesus crucificado, lá nesse espaço, que é Jerusalém da Amazônia. Eu já assisti uma vez, é muito emocionante, muito interessante. As pessoas vão acompanhando as cenas, né? Geralmente tem um artista renomado que vem de São Paulo, Rio de Janeiro, acompanhar esse teatro. Neste ano, essa apresentação foi feita no teatro fechado, certo? Não foi feito lá a céu aberto, não tenho informação se ainda vai haver. Então, como que é essa estrutura? Trouxe algumas imagens. É uma construção rústica, né? Porque é aberto, é em espaço de chão, né? Tem as construções no estilo de casas, né, da época. A área é 4.000 metros, tem 16 cenários, como já falei, é a céu aberto, né? Não tem cobertura, porque é muito grande. A apresentação ocorre
com mais de 300. A apresentação teatral conta com mais de 300 do estado do Acre, Amazonas, Amapá e Roraima e Rondônia. Agora eu fiquei em dúvida com mais de 300 pessoas, né? Essa informação ficou meio esquisita aqui. A encenação, como eu disse, o tema é a Paixão de Cristo, né? Ou Cristo crucificado, com o espetáculo O Homem de Nazaré. Então, esse teatro, né? Essa apresentação teatral ocorre há mais de uma década, na Jerusalém da Amazônia. É considerada pela Embratur como o segundo maior teatro a céu aberto do Brasil e do mundo no gênero sacro, certo? Que é tema religioso. Então, estudante, algumas informações básicas aí sobre esse teatro. Sei que quem já veio em Porto Velho nesse período, que assistiu, sabe do que eu estou falando. Então, é uma experiência muito interessante. Uma curiosidade, acho que vocês já conhecem o Teatro Palácio das Artes. Por que eu trouxe, né? Já falei em outra aula sobre esse teatro, porque é o teatro mais novo, né, que nós temos aqui na região. Foi inaugurado em 2014, porém ele é um dos maiores teatros em questão de espaço físico, né? De uma construção fechada. Então, o Palácio das Artes é o maior teatro da região norte, com capacidade para 1.100 pessoas. Também já participei de atividades lá no Teatro Palácio das Artes. Muito interessante a estrutura. Não trouxe foto interna, mas é muito lindo lá dentro. Foi constituído por um palco modelo italiano, que é aquele palco, né, em que as pessoas ficam de frente e as cadeiras vão subindo, né, para que as pessoas tenham visão. Ele é meia-lua. Tem moderna tecnologia para diversos tipos de espetáculos, como artes cênicas, audiovisuais, musicais e de grande porte. Então, a estrutura do nosso teatro aqui na capital. Vamos falar um pouco do duelo do Boi Bumbá. A maioria dos nossos alunos de Guajará-Mirim, nossos alunos aqui também de Porto Velho, das comunidades aqui que moram, né, próximo ao Rio Madeira, às margens do Rio Madeira, conhece, né, sobre essa festa, o Boi Bumbá. Né? O duelo ocorre em Guajará-Mirim. Esteve um tempo também sem ocorrer devido à pandemia e outras questões, mas eu vi uma reportagem que tinha retornado. Então, o projeto foi criado pela União Municipal das Associações de Moradores de Guajará-Mirim, com orientação e apoio da Fundação da Universidade Federal de Rondônia, campus de Guajará-Mirim. Em 1995, houve o primeiro festival folclórico da Pérola do Mamoré. Os principais bois são Flor do Campo e Malhadinho, né? Onde eles fazem competições de danças, né? No estilo boi bumbá. Vamos falar um pouco mais do duelo da fronteira de Guajará-Mirim. Os versos citados remetem, então, às toadas dos dois bois. Toadas é o estilo de danças, dos passos, das coreografias, né, que os dançarinos, né, ensaiam antes da apresentação. Os principais personagens são Duelo da Fronteira, uma festa folclórica da cidade de Guajará-Mirim, do estado de Rondônia, né? Faz parte, então, uma manifestação cultural do estado de Rondônia. Observam-se nos desfiles o colorido dos carros alegóricos, a harmonia nos ritmos dos enredos, os esforços de apresentar as heranças culturais indígenas e caboclas, também as memórias e as histórias rondonienses. Então, é muito tipo aqui da nossa região, na realidade da região amazônica, né? O boi bumbá ocorre muito também em Manaus, tem festivais que ocorrem todo ano, e também no período das festas juninas. Então, constantemente há apresentações dessas danças aqui em Rondônia, somente nesse período das festas juninas, mas daí tem a Flor do Maracujá,
que é uma festa que ocorre aqui nas festas juninas, tem um duelo da fronteira em Guajará-Mirim, e outros municípios ocorrem em diversos períodos, né? Então, sempre vai haver essas danças. O duelo da fronteira representa, então, um elemento de mediação entre as culturas e o cotidiano de Guajará-Mirim. Nessa acepção, apresenta um outro ângulo do estado de Rondônia. Malhadinho defendia as cores pretas e branca, o que justifica o seu nome, né? Malhadinho, porque tem duas cores. Hoje, no tom da sua cor, predomina o azul e branco. Já a Associação Folclórica Boi Flor do Campo foi criada em 1998 e suas cores vão a vermelho e branco. Aqui uma foto desse estilo de dança, tá? Em algum período aí, não é atual, para vocês verem que há essa fantasia do boi, né? Geralmente da cor, conforme cada grupo determina. Uma curiosidade, diversidade cultural. Vamos falar um pouquinho sobre a diversidade cultural. Então, estudante, o que nós podemos, né, discutir sobre esse estilo de dança do boi-bumbá? A gente sabe que tem origem também nas festas nordestinas, né? Nós sabemos que a formação cultural de Rondônia também não é diferente de Manaus, né, da Amazônia. Vários estados aqui da Amazônia. A nossa cultura ela tem base com a cultura nordestina, que foram os povos que migraram, né, para essa região, também os povos do sul. Então, há uma miscigenação cultural muito ampla, né? E com a mistura, né, dessas pessoas que vieram para cá, com os povos indígenas que já habitavam nessa região há centenas de anos, né, podemos dizer assim, então surgiu uma nova cultura, que é o caboclo, né, o caboclo da Amazônia. Então, nós temos aqui povos indígenas, uma diversidade de etnias diferentes, com variadas línguas, né, com os migrantes que vieram tanto dos estados do Nordeste como do Sudeste e do Sul. E cada povo que vem traz ali elementos da sua cultura. E ao chegar nesse novo lugar, forma-se novas manifestações culturais. Então, o boi-bumbá, que já tem origem muito mais lá desde o período colonial, né, que foram também trazidas pelos europeus. Então, esses costumes vão sendo repassados, né, para as próximas gerações e vão se modificando, né? Se percebemos, se formos fazer uma análise, cada estado, região, tem formas diferentes de representar essas manifestações cultural. Certo, estudante? Então, vamos falar um pouquinho sobre cultura, diversidade cultural. Vamos para a tela. Então, vocês sabem que está relacionado às práticas, às produções, modo de vida, alimentação, formas de vestir, de falar, né? Tem a ver com a linguagem. Então, diversidade cultural é o conjunto de práticas e tradições culturais de uma localidade, certo? Numa mesma região pode haver uma diversidade muito ampla de cultura, numa mesma região, porque devido a essas migrações e essas misturas, né, de grupos, de etnias, vão surgindo, né, novos modos, nova cultura. No Brasil, é resultado das contribuições culturais de diversos povos, como indígenas, europeus e africanos, que auxiliaram na construção da identidade cultural brasileira. Então, os diferentes ritmos musicais, danças, religião, modo de vida, costumes, práticas laborais, que são os trabalhos, né? Artes, comidas, as festividades e as manifestações populares brasileiras são exemplo da diversidade cultural do país. Então, é nesse sentido que nós falamos que há uma diversidade muito ampla, né, aqui na nossa região, em Rondônia e na Amazônia Legal em geral.
Então, estudante, a diversidade de culturas de um país é importante para a preservação e valorização das identidades das suas populações. Certo? Então, é o conceito de diversidade cultural, vocês entenderem, que em uma mesma região pode haver, né, várias práticas culturais. Por exemplo, Rondônia, se formos na região sul de Rondônia, né, Cone Sul, as pessoas lá têm formas diferentes na linguagem, na forma de vestir, nos pratos típicos, diferente da capital. Capital que já é mais próxima aqui de Manaus, podemos dizer, próxima porque tem a divisa, né, a fronteira. Também muito próximo da Bolívia. Então, nós temos também alguns costumes dos nossos vizinhos, né? E a característica específica das pessoas que moram próximo ao rio, que está muito próximo à floresta também. Então, são costumes diferentes, não é verdade? Ah, professora, mas para que estudar sobre isso? Por que eu preciso entender que há diferença? Para mim, todo mundo é igual. Cada cidade é tudo, né? As manifestações são iguais, as festas são as mesmas. Mas, na verdade, não é, estudante. Quando a gente fala em Rondônia, pensa que em Rondônia as características são as mesmas para as pessoas, os costumes são o mesmo, mas não é. Então, só basta fazer uma visita em alguns municípios e começar a fazer o quê? A observação. E vamos perceber muitas diferenças. Nós percebemos isso poucos quilômetros daqui. E a gente pode chegar aqui numa comunidade, chamamos de distrito, né? Alguns distritos de Porto Velho, vamos ver muitas diferenças aqui da capital, dessa área urbana. Certo? Muito bem. Voltando para a tela, falar mais um pouco aqui sobre as principais causas da diversidade cultural brasileira. Então, vamos entender por que existe essa diversidade. Primeiro, porque há a presença de povos originários. Quem são os povos originários, professora? Originários quer dizer o quê? Os primeiros que tiveram origem, né, na região, que são os povos indígenas, que mantêm fortes tradições culturais, como a língua. Os nossos indígenas, aqui de Rondônia, toda a região do Brasil, eles são bilíngues, eles falam várias línguas. Além de dominar o português, eles falam a língua ali do seu grupo, né, da sua etnia. Então, eles mantêm essa tradição. Eles não abandonaram a sua língua, eles não abandonaram ali seu modo de vida, sua cultura, certo? Então, a diversidade cultural também ocorre pelo processo de colonização pelos povos europeus, né? No caso, os portugueses. E ainda continua ocorrendo migrações de outros países vizinhos, chegada de milhares, né, de africanos no território brasileiro, entrada de diversos imigrantes, como japoneses, sírios, bolivianos, entre outros, poderia falar vários aqui, italianos, alemães, e aqui na nossa fronteira, os países vizinhos aqui, né? Não só tem a Bolívia, tem outros também. Chegada massiva das populações rurais e suas tradições ao meio urbano, isso ocorre muito. As pessoas que moravam no campo vão vendendo as suas terras, porque o próprio produtor, né, que produz em grande escala, ou não é nem que produz, né, criam, né, gados, então eles vão ampliando, comprando as terras do seu vizinho e as pessoas fazem o quê? Voltam para a cidade. Então ocorre muito isso também. E no campo nós sabemos que tem lá, né, suas características comuns também da vida no campo e eles trazem isso para a cidade. Também há diversas zonas migratórias internas, como o movimento nordestino-sudeste, que contribuiu para a diversidade cultural local. Então, estudante, o que nós estamos querendo dizer, né, com todas essas informações? Que desde o período colonial, na construção da cultura brasileira, iniciou, né, com essas raízes cultural africana, indígena, europeu, no caso os portugueses, depois outras que foram vindo,
Porém, isso ocorre até a atualidade, essas migrações, né? As pessoas não param nunca de migrarem, vão para um estado, depois vão para outro. Então, Rondônia, como foi um estado assim que muita riqueza, muitas terras, também houve ciclos da borracha, também toda essa diversidade que nós temos aqui, da flora, da fauna, os rios, tudo isso, né, chama as pessoas para esse lugar, né? Busca o quê? De riqueza, de sobrevivência. Então, um outro fator que movimenta as pessoas é eles procurarem locais onde está em crescimento, em busca de trabalho. Foi o que ocorreu com muitos migrantes aqui dos países vizinhos, né? Vieram para Rondônia, para o Acre, em busca de novas oportunidades na vida. Então, tudo isso ocorre e eles vão trazendo, né, as suas culturas. Eles não vão deixar lá no seu país o seu modo de vida. Eles trazem esses elementos culturais consigo e aí vão se adequando. Vai ocorrendo o hibridismo cultural, que é essas misturas, né, entre as culturas, certo? Muito bem, voltando para a tela, vamos falar um pouco agora sobre arte de rua em Rondônia. Então, falamos um pouco do teatro, né, um estilo diferente, que é o teatro a céu aberto, que é o teatro sacro. Falamos um pouco, não trouxe muita informação, porque esse grupo parou um tempo, né, de fazer essas apresentações. Como eu disse, eles fizeram no teatro fechado, Teatro das Artes, né? E aí, então eles deram uma parada, mas eu vou fazer novas pesquisas para ver como que anda esse grupo aí do Teatro Sacro aqui em Rondônia. E falamos um pouco também das danças, né, do boi-bumbá, que ocorrem em alguns municípios de Rondônia, Guajará-Mirim, ocorre em Porto Velho, no interior muito pouco, mas aqui nas nossas comunidades ribeirinhas há, né, muita manifestação de danças, de festas com o boi-bumbá. Vamos entrar agora nesse tema, que é a arte de rua em Rondônia. No caso, o grafite. Vocês já têm conhecimento do que é o grafite, né? Que é um tipo de arte, né, de pintura em murais. Surgiu em Nova York, nos Estados Unidos, na década de 1960, 1970. Foi introduzida no Brasil, nesse período, em São Paulo. Então, o grafite faz parte da cultura hip-hop, né, daqueles grupos de danças, no estilo do rap, né, das músicas de rap. Então, o grafite é uma arte de rua porque é feito, né, em locais como edifícios, muros, enfim. E discutimos também se a pichação, que é também o estilo do grafite, é arte, né? Descobrimos que o grafite é arte, porém quem pratica a pichação, como nós estamos vendo na imagem aqui, já é crime, né? Então, os brasileiros não se contentaram só com o grafite, né, com o estilo norte-americano. Começou, então, a melhorar, né, a incrementar a arte com um toque brasileiro. O estilo do grafite é reconhecido entre os melhores de todo o mundo. O grafite brasileiro. Temos muitos artistas renomados, como Eduardo Cobra e outros artistas. Em Rondônia nós temos também vários artistas. Esse moço aqui eu não consegui o nome dele, mas eu trouxe uma foto dele, tem outros também, né? Então, estudante, o grafite, né, a arte do grafite, é uma linguagem popular onde os apreciadores possam debater sobre o tema proposto, tem muita liberdade, né, para o tema, como vocês podem ver aqui, pode ser imagens, pode ser algo que discute, pode emergir uma reflexão, uma discussão, né, um tema social, admirar a beleza estética dos traços, trazer significado ao caos nos centros urbanos. A expressão do grafite é feita em espaços públicos, referente à pintura feita em parede. Então, pode ser
Aqui, no caso, foi feito no muro de uma casa. Provavelmente, essas pessoas deu autorização para esse grafiteiro fazer esse desenho. Né? Parece que é uma casa ou um espaço público. Né? Aqui já é a parede aí de uma pista de skate, né? Então, esse grafiteiro, para ele fazer esse trabalho, ele precisa pedir autorização para os responsáveis, né? Aí ele pode produzir sua arte. Vamos ver mais algumas imagens aqui do grafite. Aqui, essa imagem é aqui no viaduto, em Porto Velho. Então, o grafite é um tipo de manifestação artística, vocês já sabem disso. Consiste em um movimento organizado nas artes plásticas, né, arte visual, e que o artista cria uma linguagem intencional para interferir na cidade. Não deixa de ser um tipo de intervenção, né? Porque sempre tem uma intenção, né? Um tipo de intervenção. Aproveita, então, os espaços públicos da mesma para a crítica social. Ou simplesmente só fazer uma imagem, né, para que as pessoas possam apreciar. Aqui nós estamos vendo a imagem dessa parede sem a pintura e aqui com a pintura do grafite. Né? Com certeza a visão está bem melhor. Né? A imagem traz mais colorido, mais beleza para o espaço. Muito bem. Vamos, então, seguindo, falando de mais uma festa que ocorre aqui em Porto Velho, que é o Arraial Flor do Maracujá. Esteve um tempo também sem ser realizada no período da pandemia, porque as pessoas não podiam, né, se aglomerarem. Então, essa festa ela ocorre durante 10 dias, geralmente no período, né, das festas juninas, né, ou das festas, né, Cidade das Quadrilhas. Porto Velho se tornou a Cidade das Quadrilhas, né, com essa festa, porque são muitos dias. Este ano eu não lembro quantos dias foram. Eu não fui, mas retornou. Né? Cujo nome se deve à abundância das flores dessa planta no período de junho. Né? Foi, então, criada por seu Juventino Ferreira, morador do bairro Triângulo, aqui em Porto Velho. Ele que foi o protagonista dessa nomenclatura. Aqui uma imagem da mostra de quadrilhas e bois bumbás, criada através, né, desse decreto aqui em 1991. Então, é uma festa que já ocorre tipicamente todo ano aqui em Porto Velho, período das festas juninas. Olha, a festa, eu fiz essa pesquisa, ela já está na 39ª edição, com quase 50 atrações, entre quadrilhas, bois bumbás, carimbós e shows de bandas ao vivo. Isso mesmo, estudante. Então, a primeira edição ocorreu em 1983 e até hoje mantém a tradição, né, da festa folclórica junina, com as apresentações das quadrilhas, no estilo dos bois bumbá. Então, nós tem vários tipos, né, de dança, de coreografias, de grupos, de quadrilhas, mas a maioria é com o estilo do boi, né, boi bumbá. O evento também conta com parques de diversões e muitas barraquinhas de comida, muita alimentação típica aqui da nossa região. Por último, vamos falar da festa do Divino Espírito Santo em Rondônia. Então, estudante, o que nós observamos aí nesta aula? Né? Trouxemos várias manifestações culturais aqui da nossa região, que ocorrem em Porto Velho e em alguns municípios. Certo? Não quer dizer que ocorrem em todos. Também não consegui trazer outras, né, de outros municípios. Eu teria que pesquisar, talvez visitar. Né? Por exemplo, a festa do Divino Espírito Santo, eu só tenho noção pelas pesquisas que eu faço. Eu nunca participei. Seria necessário eu participar para entender melhor, né? Trazer as informações aqui bem certas para vocês. Como eu disse, não há livros escritos, né,
que traz informações sobre essas manifestações culturais são mais informações de jornais, né, de sites, que as pessoas vão divulgando, né, vão trazendo fotos. Então, são os meios que eu tenho para pesquisar, certo? Mas é muito interessante. Ah, professora, por que nós temos que conhecer? Essas informações não estão nos livros didáticos, não estão no currículo. Engano seu, está sim no currículo. Currículo de arte, de história, de geografia, tem flexibilidade para trazermos essas informações locais, da cultura local, das nossas manifestações locais. Né? Primeiro, nós precisamos conhecer a nossa, para depois se apropriar dos outros. Né? Muitas vezes nós temos informações, conhecimento sobre a cultura lá do europeu, do romano, do grego, do egípcio, e não sabemos a nossa. Então, nós temos que também ter conhecimento sobre nossos modos de vida, né? Podemos chamar de modos de vida, certo? Que muitas vezes você convive, né? Visitam, participam dessas festas, mas não tem consciência que aquilo faz parte ali da cultura, né? Daquela região, que outras pessoas nem sabem o que acontece. Então, por meio do ensino escolar, nós temos que trazer essas informações para que os nossos estudantes possam conhecer e saber que tem essas manifestações culturais aqui no nosso estado, né? Porque isso faz parte da nossa identidade, certo? Então, vamos conhecer um pouco mais da festa do Divino Espírito Santo. Sei que tem muitos alunos nossos que conhecem, os pais participam, tem muita informação, muito mais rica do que essa que eu trago. Né? Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre as características da festa do Divino Espírito Santo. Ela acontece em um mesmo lugar, em um período longo, até 2 meses. Olha, essas informações todas eu pego em reportagens. É uma das manifestações mais antigas da Amazônia e das principais do estado de Rondônia. Aqui uma foto, né, do período em que eles estão fazendo, que é chamado de... esqueci. Romaria, né? Como se fosse uma romaria. As bandeiras, geralmente eles fazem em conjunto com os bolivianos, né, que moram na fronteira. E lembrando que a festa do Divino do Espírito Santo ocorre lá no Vale do Guaporé. Isso aqui é uma foto que eu peguei do site do governo. Porém, estudante, eu sei que acontece em outros lugares também, né? Não só lá no Vale do Guaporé, eu acredito que acontece em outros lugares também. O festejo é religioso, acontece na região do Vale do Guaporé, fronteira do Brasil com a Bolívia. Já existe há 125 anos, reúne comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, bolivianos e moradores da região. Por isso que eu acredito que ocorre em outros lugares, né? Não só no Vale do Guaporé. Penso eu, tenho que pesquisar sobre isso. Como que acontece? Uma embarcação com o nome de Batelão, conduzida por 12 homens remadores, passa por 30 comunidades ribeirinhas, inclusive na Bolívia, durante um período de 50 dias. Olha, quanto tempo dura essa festa? Lembrando que é uma festa religiosa. Olha aqui mais uma foto. Ela ocorre, então, às margens do rio, das comunidades, que são repletas de fiéis, procedentes de vários lugares. A festa tem influência portuguesa, então a origem dela é portuguesa, e também herança dos quilombos, né? E conta com participação de comunidades indígenas. Então, mistura aí de várias culturas, certo? Muito bem. Vamos ver aqui. No Vale do Guaporé, a população ribeirinha procurou manter viva, então, a tradição do festejo. Olha, que as mulheres, aguardando a embarcação, eles vão passando as margens, cantando várias canções, né, religiosas, e fazem orações, né?
Então, uma amiga que estava pesquisando sobre isso me contou, né, que ela participou. Então, é muito interessante o tempo que dura, né, esses festejos. Então, é algo que está muito enraizado aí nas populações aí do Vale do Guaporé. Foi introduzido, então, por volta de 1894. Quem deu origem foi o senhor Manuel Fernandes Coelho. Muito bem. Aí eu trouxe uma curiosidade para vocês, que eu até pensei que tinha feito em outra aula, mas foi nesta que eu trouxe para vocês um pouco sobre o Centro de Memória Indígena e o Memorial Rondon, que temos aqui em Porto Velho, né? É referência da história da expedição de Rondon e a antiga vila de Santo Antônio do Rio Madeira. Aí tem exposição de artefatos indígenas, também da expedição de Rondon, né? Então, se tiver a oportunidade de vir em Porto Velho, vocês podem visitar. Os nossos professores do primeiro ano tiveram a oportunidade de ir até o Memorial Rondon, conheceu, junto com o professor de História Lourismar. Ele fez a apresentação de cada espaço lá no memorial e passou lá os seus conhecimentos, né, seus estudos sobre Rondon. O memorial está localizado, então, na estrada de Santo Antônio, na área do Largo da Capela, onde tem uma igrejinha. Não trouxe a foto da igrejinha, está bem por trás aqui dessa placa, né? Aqui está o memorial, o museu. Por trás tem a igrejinha e a margem do Rio Madeira está logo ali também, onde há a usina hidrelétrica, né? Onde construíram a usina hidrelétrica. Então, a exposição do modelo de casas aqui da nossa região, né? As casas de madeira, que são construídas às margens do rio. Então, tem muita informação interessante sobre a nossa cultura aqui amazônica. A exposição retrata a vida, né, de Rondon, esse aqui é o nome dele completo, né, é Marechal, com documentos, fotos, textos, painéis, fotos biográficos e objetos usados por ele naquele período, né, em que ele fez aqui a sua expedição. E aqui as casas, né, das nossas comunidades aqui, das margens do Rio Madeira. Voltando então, finalizando a nossa aula, aquela roda de conversa que vocês ficaram de discutir sobre quais seriam os benefícios que o teatro pode trazer para o desenvolvimento do estudante. Né? Ah, professora, mas essa aula não é sobre teatro. É verdade, não é só sobre teatro, né? Falamos só do teatro da Amazônia, do teatro sacro, né? Que é um estilo de teatro religioso. Porém, nas aulas anteriores, vocês tiveram a história do teatro. Então, vocês já têm condição de refletir sobre isso. Quais os benefícios do teatro? São inúmeros e variam desde o aumento de sua desenvoltura pessoal, ao apresentar trabalhos, seminários, até tomar iniciativas críticas, propor soluções alternativas para problemas diversos, entre outros, como leitura e interpretação de sentenças, né? Então, esses são os benefícios, alguns dos benefícios do teatro, com certeza muito mais, né? Tem muito mais. Essas são as nossas referências. Então, queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula, conheceram um pouco mais da nossa cultura, né, dos estilos de dança, né, também das manifestação cultural religiosas, né, das nossas comunidades. Tenho certeza que vocês já conhecem, tem mais informações, e eu trouxe aqui algumas para vocês, para que vocês possam valorizar a sua cultura, né? Mas antes de conhecer a cultura do outro, precisamos ter consciência. Qual é a nossa cultura? Quais são as nossas raízes? Quais os benefícios das nossas manifestações culturais? Que é manter, né, os nossos saberes, reconhecer as nossas práticas, ter consciência dessa identidade para valorizar a nossa e também a valorizar a do outro, que é diferente da nossa. Então, somos todos diferentes, ou seja, há uma diversidade cultural em todos os espaços, né? Então, isso é muito importante ter essa compreensão. Então, obrigado pela atenção e aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.